E aí pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês um jogo que marcou a minha infância lá no tempo do Play 2. E esse jogo é Monstros S.A. A Ilha do Susto, que como o nome já diz, ele é baseado no filme de mesmo nome, Monstros S.A. A história do jogo mostra como é que o Sully e o Mike se tornaram assustadores. Apesar que esse jogo foi desmentido quando lançaram o filme Universidade Monstros. Mas continuando, eles se alistam para o treinamento de monstros. E agora começa o jogo. Essa primeira fase funciona como se fosse um tutorial. A gente conhece as mecânicas base do jogo. Pular sobre obstáculos, dar pulo duplo, quebrar caixas, pegar itens que aumentam a energia. E escutar a Ross falando mais de 20 vezes. E assustar robôs. O que eu achava meio esquisito, porque no filme eles estavam crianças. Mas né, são robôs crianças. E então faz um pouco de sentido. E agora que a gente terminou o tutorial, a gente vai para as fases, que são divididas em 3 mundos. O mundo urbano, o mundo do deserto e o mundo das neves. E agora a gente vai para a primeira fase do mundo urbano. E eu tenho que te falar, essa fase é muito nostálgica para mim. Principalmente por essa música. E nas fases a gente usa o que a gente aprendeu no tutorial. Mas aqui tem uma coisa a mais que não foi mostrado no tutorial, que é os inimigos. Tipo, aqui no parque tem 2 inimigos, que é o trem e o peão. Mas tirando isso, as fases continuam sendo as mesmas. Você pega o suquinho para dar mais susto, assusta os robozinhos e pega a medalha de bronze. Outra coisa que eu tenho que comentar também é essas animações de susto. Que sério, são muito criativas. E agora vem a segunda fase do mundo urbano. O centro da cidade. E agora que eu percebi depois de tanto tempo, que a estátua que tem ali no parque é a estátua do Buzz. Sério? É a estátua do Buzz? E ainda por cima eu acho mó hilário essas caretas que o Mike faz quando vai assustar o robô. Daí depois quando você desbloqueia a loja de brinquedo, tem esses Playmobil bizarro aí querendo dar uma pasada. E só por meme fica aí com o Mike falando ouch! Ouch! E agora a gente vai para a penúltima fase do mundo urbano, as docas, que dentre as 4 eu acho a mais tranquila, até porque só tem isso aí, o navio e o farol. Mas o que tem mais de interessante aqui nas docas é o interior do navio, que tem essas partes que se tu moscar tu vira panqueca. E por fim a última fase do mundo urbano, o mercado. Essa é a tradução literal, mas eu gosto de chamar de bairro chinês. Tá, mas o que tem mais de diferentão nesse bairro chinês é essa estátua do Sr. Waternoose, onde a gente tem que bater nos gongos aí pra fazer uma escadinha com esse tapete e abrir as gaiolas. Mas agora acontece algo mais interessante, que agora a gente vai poder usar trampolins nessas fases que a gente acabou de passar, e isso vai ajudar muito. Mas também tem outra coisa interessante, agora a gente vai disputar uma corrida com o Randall, e isso vai acontecer também nos outros 2 mundos. Essa corrida onde a gente tem que desviar de obstáculos e pegar essas moedinhas aí com a logo na Monstros S.A. E agora a gente vai pro mundo do deserto, ou mundo egípcio, porque logo a primeira fase a gente tem uma esfinge do Sr. Waternoose. Aqui o jogo tem uma nova mecânica, que é um tipo de jogo da memória, que se a gente fazer na ordem pedida, aparece mais um robozinho pra gente assustar. Também aparecem novos inimigos aqui, como esse lagarto espinhoso e um escorpião martelo. E agora a gente vai para o Oasis. Aqui a gente tem uma mecânica parecida com a da fase anterior, que é um jogo da memória com vitórias rédeas. E também esse jogo da memória serve pra gente encontrar mais robozinhos. E mais pra frente a gente encontra essas plataformas, que se você cair na água você já morre. E eu não sei porquê, mas essa parte lembra muito Crash do Play 1. Penúltima fase, a tumba. E eu precisei clarear um pouco, porque essa parte é escura. Até porque tá passando de noite. E aqui tem uma nova mecânica, que é de pegar caixas pra gente abrir passagens. E essa passagem que eu tô falando é a tumba, que até que é uma tumba bem feita até. E pra terminar essa fase tem essas plataformas aqui que seguem um tipo de física de equilíbrio. E agora a última fase, a pirâmide. Essa fase ela funciona como se fosse um esquema de salas. Como por exemplo, uma pirâmide tem essas pedras de fogo que ficam atrás de você. Tem outra onde tem várias cobras. E tem essa onde fica saindo vapor do chão. E agora a gente desbloqueou esteiras pra gente poder usar nas fases. Se bem que essas esteiras são meio bugadas, mas não é problema. E de novo a gente vai apostar a corrida com o Randall. Mas agora o cenário é de deserto.
Mundo novo pra gente explorar agora. O mundo das neves. E assim como a fase do deserto, a gente tem inimigos novos, que são esses bonecos de neve. Essa fase também tem a mecânica lá de empilhar caixas. Quer dizer, no caso aqui são as toras, que a gente tem que colocar aqui em cima pra poder subir na laje. E falar, hein? Essas toras são muito bugadas. E agora a gente vai para o teleférico. E bom, nessa fase tem um teleférico, onde você tem que ter o time certinho, porque se tu errar, tu vai ter que fazer tudo de novo. Outra coisa legal que tem nessa fase é essa parte aqui de snowboard. Eu vou falar, é difícil controlar isso. Eu pensei em passar nessa fase umas 20 vezes pra poder pegar tudo que tem aí. Daí depois você volta onde você tava. Mas tem que tomar cuidado aqui porque tem essas piranhas pulando pra lá e pra cá. E se tu ficar na frente, você toma dano. A penúltima fase do jogo, o Iceberg. Nessa fase ele tem um inimigo meio peculiar, que é esse relógio aí que ele fica indo pra cima de você. E quando ele chega ele te explode, que nem um creeper. E usando a esteira que a gente tinha desbloqueado, a gente consegue entrar no iglu, que tem conexão ao castelo. E a gente até passa por um escorregador. E por fim, a última fase, as fontes terminais. Engraçado que na foto dessa fase o Mike tá tipo... E aí, gata, tem chance com você? Outra coisa legal nessa fase é esse pinguim aí, que ele te ataca se jogando na neve. Nessa fase aqui também tem esses jeitos que levam você pra cima, pra você progredir com a fase. E depois de terminar tantas fases, a gente finalmente completa o jogo. E a gente é apresentado a essa cutscene com o Sr. Waternoose entregando as medalhas pro Sully e o Mike. These golden medals symbolize the highest level of accomplishment here at the Academy. Henceforth, you will be known as Top Scare Team, and will be entitled to all the rights and privileges thereof. Congratulations to you both. All right! Agora vamos à conclusão. Esse jogo segue bem a proposta dele de ser um jogo de plataforma do Monstros S.A. Mas tem alguns problemas, como as fases serem muito repetitivas e não acrescentar mecânicas muito interessantes. Tipo, cada mundo podia ter algo mais único. Só que eu não vou cobrar muito. É um jogo de 2001, 24 anos atrás. Mas eu continuo achando ele um jogo bom, mesmo com aquele apego nostálgico que eu tenho sobre ele. Mas esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e não esquece de clicar no sininho, porque isso ajuda muito. Então, esse foi o vídeo. Até a próxima review.